Olá, meus amigos, bem-vindos ao Místico Joffre Tarô. Hoje vamos ter uma leitura bônus para o coletivo de Áries, porque foi o segundo vídeo que mais bombou no canal. Teve mais de cento e poucos views. Eu estou contando só a primeira leva, que foi de setembro. A leitura bônus tem a leitura de aniversário, que foi de Libra. E agora os dois signos que mais tiveram views, comentários, curtidas. Então, se você gosta das minhas leituras, dá o like, se inscreva. Quanto mais likes, views, mais no final do mês teu signo concorre à leitura bônus. E a gente vai hoje falar sobre Áries, leitura do coletivo para Áries. E eu estou muito satisfeito, estou muito feliz com o meu canal. É um canal novo, então ainda estou pegando o ritmo, pegando o tempo. E até do tarô, assim, porque antes eu fazia mais tarô para os amigos, e tudo, mas eu quero chegar aos 500 inscritos para ter sessão de membros. Na sessão de membros eu quero fazer coisas muito legais, e uma delas é contar minha história com a espiritualidade. Eu ainda não tô muito aberto para contar tudo assim no público, mas para os membros eu conto de boa. E eu quero fazer esse vídeo assim que tiver 500 inscritos, que aí eu posso fazer área de membros. E vai ser muito legal a área de membros, porque eu quero deixar uns vídeos a mais para as pessoas. Todos os vídeos vão ter prioridade para os membros, ou seja, até um dia antes, umas horas, os membros vão poder ver todas as leituras aqui. Eu quero fazer coisas muito legais, quero fazer umas leituras ao ar livre, na cidade onde eu moro. E eu tenho muita criatividade, porque eu sou músico e eu sou artista. Falando nisso, se você gosta da música de fundo, ela é minha, sou eu mesmo que faço. No final da página principal do canal, lá embaixo, rola a página até lá embaixo, você vai ver o meu outro canal de músicas que curam e meditativas. E vocês que não sabem, os arcanos maiores, todos eles têm uma nota musical. Eu estava pensando também, para quando eu tiver 500 inscritos, desculpa, e poder fazer a sessão de membros, eu posso fazer músicas especiais com os arcanos maiores, dependendo da leitura. Vou fazer umas lives para os membros, onde a gente vai fazer uma live de tarô. Quem chegar primeiro, eu vou tirar umas cartas para a pessoa. E aí, inclusive, eu posso, depois da leitura, usando os arcanos maiores, fazer uma música meditativa. Por exemplo, o mago, o arcano maior do mago, a nota dele é E natural no teclado, né? Então eu tenho essa ideia de fazer também essas músicas meditativas com base nas notas dos arcanos maiores. Vai ser algo muito mágico. E minhas músicas são de meditação, de curam. E ainda, quando eu puder ter essa chance, esse privilégio de ter 500 inscritos, e eu conto com a espiritualidade, eu conto com você, conto com o Oxóssi, todo o pessoal de Aruanda, povo cigano, Okchá, São Miguel Arcanjo. Minha avó, ela era devota de São Miguel e ela faleceu, né? Ela foi uma pessoa muito importante para mim. E antes de ela falecer, eu acho que ela passou essa proteção de São Miguel Arcanjo. Eu sou muito grato à espiritualidade. Um dia eu vou contar minha história, que ela é bem legal, falando como essa jornada do tarô, da alquimia, veio realmente para ficar na minha vida, porque antes eu sempre gostei de tudo isso, mas eu nunca fui a fundo, né? Agora eu tô querendo e tô indo. Mas sem mais delongas, porque às vezes eu me empolgo com as histórias, com as coisas. Obrigado a todos vocês. Eu estou muito feliz com os novos inscritos. A cada inscrito é sim um sorriso no meu rosto. E vamos para a leitura de Áries. Cortar aqui com a mão do destino, como se diz no misticismo, no hermetismo, na magia. A mão do destino, que é a mão do inconsciente, que é a mão que você usa para a sua intuição ficar melhor. Então, o que o coletivo
de Áries precisa saber. 3 cartas para o coletivo de Áries. Por favor, espiritualidade, meu eu superior, conto com você. O que o coletivo de Áries precisa saber? Caiu aqui. Essas 3. Como não podia faltar, a leitura de Áries tem muito fogo. Muito legal. E a primeira carta que saiu foi o Arcano Maior, High Priestess. Eu esqueci, pessoal, como que é a tradução de High Priestess em português. Vocês me perdoem. Se vocês sabem, por favor, coloca no comentário, porque eu esqueci completamente. Isso que é difícil de morar aqui fora, que às vezes tem coisas que você acaba esquecendo. Eu não falo tanto português quanto eu falo no Brasil, mas o primeiro é o Arcano Maior, The High Priestess, que é uma energia bem feminina, bem da criatividade, bem espiritual, mas é uma energia mais diferente da energia do mago. Ela é o arcano que vem depois do mago. É uma energia mais interna, de interiorizar. O mago é mais ativo. É uma energia mais de criatividade. Tem muito a ver com Bina, na Cabala, que é a mãe das mães, a mãe da forma divina. Depois caiu o Pajem de Paus. Energia bem ariana. Pajem de Paus. E não podia faltar o As de Paus. O que está acontecendo aqui, hein, meus amigos de Ares? É algo bem espiritual, é uma ideia nova, é um trabalho novo. E você está sendo bem recompensado, bem protegido pela espiritualidade com o As. O As representa o Keter na Cabala, que é a primeira esfera Sefirot da Cabala, que é o indivisível, a não dualidade, é o todo, é o Criador em todas as suas formas, em todas as suas não existências. E essa mão aqui, meus amigos, é a tua própria mão. É a mão de Deus, mas a mão de Deus é a sua própria mão. A mão do inconsciente, a mão de trazendo coisas que precisam ser balanceadas, serem feitas no seu destino, no seu novo futuro, no seu presente e futuro, porque não existe futuro, existe só presente e futuro. Mas tá uma coisa bem bonita já. Estou gostando bastante dessa leitura para o coletivo de Ares. E eu tenho ascendente Ares, então tá ressoando bastante comigo. Vou tirar mais 3 cartas agora com o Golden Dawn para a gente abrir mais a leitura para os arianos. O primeiro signo do zodíaco. Mais uma. Embaixo da High Priestess, que eu, desculpem, mas eu não lembro em português, caiu 4 de pentáculos. 4 de ouros. Embaixo do Pajem de Paus, caiu a Rainha de Ouros. Embaixo do As de Paus caiu o 7 de Ouros. Bom, meus amigos de Áries, com certeza, eu já falei, né, que a leitura está ressoando com alguém que está totalmente voltado para o mundo espiritual, para o mundo de querer construir algo, não só na matéria,
mas que ressoa com a própria alma dessa pessoa, com a vontade de construir algo novo, tanto no espiritual quanto no material. Aqui com o 4 de ouros e a High Priestess, é alguém que talvez trabalhe com algo de criação, escrita, pode ser, canto, pode ser, que trabalha com algo mais lúdico, mas algo que venha do todo e traga novas ideias. Por exemplo, música, por exemplo, uma escritora, uma cantora. E aqui na Rainha de Ouros, com pajem, eu acho que essa Rainha de Ouros, apesar de você ser Áries, tem a ver com quem você quer se tornar. Que é uma pessoa que vibra muito com essa High Priestess, que eu não lembro como é em português, mas vibra muito, apenas a forma mais material, porque a High Priestess é um arcano maior, algo mais espiritual, que está acima, né? Tanto em cima quanto embaixo. Então veja aqui, as above, so below. Em cima é algo muito espiritual, é uma ideia muito espiritual, que vem do todo, mas aqui embaixo é algo que tem que ter raízes, que tem que ter uma construção material para isso se realizar. E com o 7 de ouros, é algo que já foi melhor, podemos dizer. Que ainda precisa de pequenos ajustes para realmente deslanchar. Algo que já foi bom, que já foi vitorioso, mas que agora precisa de um tempo para se reorganizar melhor na matéria, para você chegar aqui na Rainha de Ouros. O 7 de Ouros fala muito também de colheitas, né? Uma colheita que você já teve, só que você, para as coisas continuarem do teu agrado, para você não, como se dizem, não botar os pés pelas mãos, você precisa ter um tempo agora. Você quer ser essa Rainha de Ouros que ressoa com a High Priestess, que é a irmã do mago, assim, de energia, não de gênero. Lembrando que às vezes eu falo, né, homem e mulher, eu tô falando de energias, não tô falando de gênero, mas é uma energia mais de mãe, uma energia mais de Bina, que é a terceira Séfira da Cabala, uma energia mais de formação. E é o que me vem aqui diretamente com a Rainha de Ouros, de uma formação de vida, de uma ideia, de algo, uma novidade que a própria espiritualidade está te trazendo ou te trouxe, que você está no começo, você já está construindo essa nova ideia, essa nova projeto de vida, mas você agora precisa dar um tempo para conseguir chegar no teu destino, conseguir chegar aonde você pretende chegar, mesmo com essa ajuda divina que a gente vê com o As de Ouros. Agora, mesmo assim, você precisa um norte, um novo norte, para saber o que você vai fazer com essa colheita, o que você vai fazer com o seu destino, com a sua vida. Porque você está em dúvida e olha, às vezes a gente fala em dúvida. A dúvida, as pessoas, elas demonizam muito a dúvida. Mas a dúvida às vezes é muito importante. Porque a pessoa que ela para, por exemplo, tem uma colheita, um dinheiro, que chega uma coisa assim, ela para e pensa antes de fazer qualquer coisa, são as pessoas que vão para frente. Porque às vezes a gente chega em dinheiro e a gente vai gastar tudo ou comprar coisas que não precisam, em vez de investir nisso para o seu futuro, para você ter uma vida melhor, seja no que for, entendeu? A dúvida é importante. E o que eu vejo aqui com o 7 de ouros é que tem essa dúvida, mas ver uma pessoa totalmente guiada pela espiritualidade, que está sabendo o que está fazendo. Ela está querendo parar
Pra no futuro ser essa rainha de ouros. Mais uma carta. Caiu uma já? Mais uma carta. Vou aceitar. É isso que eu tava falando, só confirmou. Confirmou e confirmou e confirmou. Mas tem algo aqui. Então vamos aos poucos, né? Eu tava falando dessa dúvida, que é uma dúvida positiva. Porque a pessoa está sabendo empregar o que ela recebeu, seja o que for, seja uma nova parceria, seja um novo trabalho, um novo destino, é algo novo, copagem de paus e a espiritualidade está no meio e está ajudando com o as de paus também, tem muito fogo aqui. Agora chegou a água, né? Fogo e água, né? Fogo e água vira ar. São as energias ativas e passivas se fundem no ar. É muito legal isso quando você começa a estudar misticismo. O fogo, que é a energia ativa, com a água, a energia passiva das emoções, da criatividade interior, se fundem e vira o ar. Assim, na magia, né, no misticismo. Mas olha, caiu aqui o 9 de copas. Exatamente o que eu estava falando, a pessoa, aqui eu vi com clareza, que ela parou, essa colheita dela chegou e ela parou para pensar, tudo bem, o que eu faço agora? E o que está aqui me dizendo é só alegria, meus amigos de Áries. Você vai ter muita honraria de ter sido responsável, de ter sido cabeça no lugar, porque eu sou Áries também, meu ascendente, às vezes a gente perde o controle, né? Eu às vezes também fico com a cabeça quente e acabo fazendo uma bobagem, mas o que está me dizendo aqui é que com a High Priestess, que essa pessoa é muito espiritual, então apesar de ela ser Ares, ter o fogo, ela deve ter outras dádivas que fazem ela pensar duas vezes antes de dar uma de Ares, que eu também sou, né? Mas com 9 de copas, tá vendo todas essas copinhas aqui? É como se fossem uns troféus. O 9 fala muito do inconsciente também. Então, apesar, e aqui a gente vai falar isso porque tem a lua também. Apesar de tá tudo dando certo, tá tudo dando certo, tá tudo dando certo, mas tem algo que a pessoa não tá vendo direito, tá vendo que ela tá com o braço fechado, ela tá com sorriso e tal, mas ela tá se protegendo ao mesmo tempo, ó. Tá se protegendo, ela quer mostrar ela foi que ela foi bem nessa vida, que ela teve muitas conquistas. O Ares geralmente é aquela pessoa que quer conquistar. Eu sei porque eu também tenho ascendente. Ela quer conquistar as coisas e todo mundo deve querer, tem que querer, porque senão, para que a gente está aqui? Se a gente não quer conquistar, mas eu não estou dizendo algo material, estou dizendo várias coisas, o emocional, espiritualidade, conhecimento. Conquistar não é só conquistar uma pessoa, mas é conquistar uma vida, né? E tem várias direções, estradas da vida que a gente pode caminhar. Segunda carta, mais um as. Olha, tá vindo um futuro muito bom, porque quando vem mais de um as, é que a coisa vai dar certo, a coisa tem fundamento, fundação e tem a espiritualidade também junto. O as de copas. Isso quer dizer, meus amigos, que talvez aqui teve alguns problemas no passado emocional, não sei. High Priestess também fala dessa pessoa que, por X motivos, foi mais pro interior. Geralmente esses X motivos são motivos de, às vezes, traição, às vezes de machucar, né? Aqui não tá nenhuma carta sobre isso, mas eu estou deduzindo através da tua intuição por causa da High Priestess. E a High Priestess, ó, High Priestess também é totalmente a lua. É mais o lado astral, o nosso lado astral, do corpo astral, o lado mais místico mesmo. A High Priestess é totalmente mística.
ela estuda o misticismo. E chegou as de copas, quer dizer que também você tem duas coisas chegando assim. Pode ser uma notícia muito boa para você, de entes queridos, algo desse tipo que vai te fazer muito bem emocionalmente. Vai te fazer muito bem emocionalmente. E tem o As de Paus também, que é do teu signo, do fogo, que é aquele ímpeto de fazer as coisas darem certo, aquele desejo da alma mesmo, que você precisa realizar. E a última carta, que a gente agora vai abrir mais, talvez, ou não, é a Lua. A Lua, e você viu que a High Priestess, que é o arcano, o segundo arcano maior, terceiro, porque o louco é o zero, é o terceiro arcano maior. Ela tem, tá vendo na parte de baixo? Tem a Lua no pé dela, e caiu a Lua. A Lua fala muito de algo escondido, mas não só de algo escondido. Fala muito do consciente, como o Nove de Copas, que ele está cruzando os braços porque tem algo que ele não está vendo direito. O que pode ser isso, meu amigo de Ares? Pode ser que você está, apesar da espiritualidade estar te dando muitas coisas, você não está querendo... Você está ignorando uma parte, que deve ser a parte emocional, porque tem dois de copas, tem o 9 de copas e o as de copas. Falando aqui da lua, você está ignorando talvez o teu lado emocional, que tudo bem, essas conquistas vão ser maravilhosas, você está indo para o seu ímpeto, mas você tem que também dar uma atenção maior para esse lado emocional, e às vezes não é de procurar outro marido ou coisas desse tipo, não é só romance o lado emocional. Pode ser que você não está dando atenção para os seus amigos, ou mesmo como é a lua e como você não está vendo que tem pessoas que não querem o seu bem, pode ser. Mas por isso que eu quero tirar duas cartas para a lua, para a gente só fechar essa leitura para entender melhor a lua. Mas eu acho que tem quase certeza que é algo o seu emocional, que você está deixando de lado, o teu inconsciente. Quando a gente fala inconsciente, é o que você não está vendo, ou você não quer ver. A lua também fala muito de você não querer mexer em algo que está dolorido. Mais duas cartas, só para a gente entender aqui. Tá saindo só fogo pro Ares, fogo pro Ares, fogo pro Ares, fogo pro Ares. Mais uma carta, peraí. Mais uma cartinha aqui para a lua. Ah, agora eu entendi melhor. Ó, só para confirmar, a primeira carta que caiu foi o 9 de fogo. É a terceira confirmação da lua na sua leitura. No fogo, no espírito. Então eu tenho quase certeza que exatamente o que eu falei. Na emoção e no espírito. Pode ser algo nas ideias também. Mas é algo que você não está querendo ver, que está muito dolorido e que você precisa ter esse domínio. E você vai ter esse domínio. Só que caiu aqui o 2 de paus. Então é algo... 2 mais 9 mais 2 é 11, é a justiça também. Então você pode ficar tranquilo, mas presta atenção nesse teu lado que você não está conseguindo enxergar. É claro que não está, porque é no inconsciente. E a última carta, meus amigos, é a morte, que é a carta do escorpião. Então é algo muito profundo, que tem a ver com as emoções. É uma transformação, talvez através do seu espírito, do seu ímpeto, das suas novas ideias, dessa empreitada que você quer construir. Você vai precisar se transformar, vai precisar transformar
através, talvez, do espiritual. A espiritualidade está no presente. Veio duas confirmações com dois As. A Lua. Então, falar de uma pessoa extremamente médium, que está fazendo algum trabalho junto com a espiritualidade. E está faltando só você entender algo que você não viu ainda, meu amigo, minha amiga, meu amigo, para realmente você continuar no caminho onde você quer, através dessa transformação que está ocorrendo, que vai ocorrer, que vai ser muito profunda, mas você precisa olhar o que você está não está vendo muito bem, não está dando devido valor, que você precisa transformar. Vou pedir mais duas cartas aqui do Mágico do Tarô para a conclusão e o que a espiritualidade precisa dizer para o coletivo de Áries. Só para o fechamento aqui, duas cartas. Eu sempre me confundo com essa câmera, então vou ficar mais perto aqui. As cartas. Eu tinha falado, né? Agora caiu. Acabou caindo. As cartas já caíram. Ah, eu tinha falado, não tinha falado que o fogo com a água, a energia ativa e passiva, vira ar. Agora foi a confirmação, a espiritualidade confirmou aqui, ó. Pajem de espadas e a roda da fortuna. Muito bom, meus amigos de Áries, muito bom. Talvez é algo que ficou no seu mental, que você precisa resolver, que é fogo com ar, entendeu? E a confirmou com pajem de espadas. Você precisa cortar algo, ou alguém, ou várias pessoas. Vai ter uma transformação grande aqui, que vai mudar as suas ideias, você vai ficar mais claro com o que você tem que construir, fazer, ser nesta vida. Com a roda da fortuna as coisas mudam, né? É a roda de Sansara também. Às vezes a gente está aqui embaixo, mas agora você vai aqui lá para cima. O teu destino está sendo mudado pela espiritualidade e principalmente por você mesmo. Você só precisa dar uma olhada mais no seu campo das ideias. Pajem de espadas convida você também a ter uma ideia nova. Uma ideia nova sobre si mesmo. Para você continuar sendo Áries, fogo, indo para frente, chutando a porta que tem que chutar e depois pedindo desculpa. Eu faço isso muito. Mas é isso, meus amigos. Muito obrigado pela leitura. Coletivo de Áries, a Roda da Fortuna. Uma ideia nova. Seja você a ideia nova. Que o destino já está sendo traçado. Basta você dar uma olhada, se transformar e continuar. Muito obrigado. Mais uma leitura. Fico muito feliz. Gostei muito dessa leitura. Eu também sou Áries, então ressoou sim bastante comigo. Eu mesmo vou dar uma olhada nessa parte inconsciente. A gente sempre precisa curar nossas sombras. O inconsciente é muito as nossas sombras, a parte que a gente não quer olhar, né? Se você gosta de música meditativa, vai na minha página principal, lá embaixo tem o meu outro canal. E é muito bom para você, antes de dormir, colocar. E talvez com as frequências que eu coloco nas músicas, talvez esse inconsciente venha mais fácil à tona para você. Tá bom, meu amigo de Áries? Muito obrigado. Se você gostou, se inscreva. Tem meu Pix aqui no canal, caso você queira ajudar com qualquer coisa. Eu só peço, ninguém é obrigado a fazer nada, tá? Eu estou feliz só de estar aqui fazendo essa leitura para vocês. Muito obrigado e até a próxima aqui no Místico Tarô.